Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de manejo florestal, onde vou conversar com vocês a respeito da aplicação do modelo de Clutter. Então, quando falamos de modelagem de crescimento e produção florestal em nível de povoamento, sem dúvida que esse modelo é um dos mais conhecidos, um dos mais utilizados no Brasil. Então, nas aulas anteriores, já mostrei para vocês como fazer o ajuste desse modelo. Então, pode utilizar diferentes programas como o eViews, como o próprio R, entre outros, apesar que eu já utilizei apenas esses dois. E geramos esses coeficientes, ou seja, ajustamos o modelo. Lá no quando finalizamos o ajuste, importante a gente estar avaliando esses parâmetros, esses coeficientes aqui do modelo, a sua significância e até mesmo interpretar esses coeficientes aqui, o que pode ter algumas implicações. Então, só relembrando aqui de forma rápida, o coeficiente 2, que está relacionado aqui ao nosso beta 1. Ele deve ser sempre positivo, que é sinal que as estimativas são consistentes com os valores de sítio. Por quê? Quanto maior os valores de índice de local, esperamos uma maior capacidade produtiva. Então, esperamos esse coeficiente aqui sempre positivo. Outra situação, o coeficiente 4 está relacionado aqui ao inverso da idade 2. Esperamos esse coeficiente sempre negativo, já que o quê? De acordo avança a idade, esperamos aí um aumento na produção. Então, já expliquei anteriormente em outras aulas, mas caso esses coeficientes eles não estejam adequados, o modelo aqui ele pode passar por alterações, substituir algumas variáveis e para fazer esse ajuste. Então, nós vamos utilizar esse sistema de equações aqui, do resultante do ajuste do modelo de Clutter, para determinar a idade técnica de corte, bem como a produção esperada e o IMA para nessa idade técnica de corte, em plantações sem desbastes, localizadas em áreas com 3 capacidades produtivas. São os valores que nós vamos utilizar aqui para essa simulação. A outra simulação que nós vamos fazer aqui é estimar a produção final e o volume de cortes parciais, desbastes, para diferentes alternativas de manejo em uma área com índice local igual a 25, então a gente poderia utilizar qualquer uma, vou adotar um valor médio aqui, considerando um horizonte de planejamento de 20 anos. Então, as alternativas de manejo que a gente vai utilizar aqui é o quê? Eu vou simular um corte apenas aos 20 anos, sem realizar desbaste, sem plantar a floresta e deixar lá por 20 anos. Claro que não é uma situação comum, ou pelo menos não deveria ser, mas eu vou mostrar o impacto disso na produção final, no final do nosso horizonte de planejamento de 20 anos. Segunda situação, vamos determinar a idade técnica de corte e simular que quando chegar na idade técnica de corte, logo na sequência será feita a reforma do povoamento. Isso para pegar aí algumas rotações de corte dentro desse horizonte de planejamento. E essas duas últimas situações, vamos trabalhar com simulação de desbastes. Então, poderia adotar diferentes critérios. Aqui no exemplo eu vou utilizar as duas situações com dois desbastes, sendo que na primeira situação, desbastes com
idade de 7 e 14 anos, pré-estabeleci aqui de forma arbitrária essas duas idades, onde vou remover 40% da área basal. No segundo, na última alternativa aqui, também 2 desbastes, porém aqui remoção de 30% da área basal, e esses desbastes, ao invés de ter uma idade pré-fixada, eu vou considerar aí que seja realizado quando o povoamento alcança a idade técnica de corte, ok? Então, pessoal, vamos à aplicação do modelo. Agora, um ponto importante que vocês tenham em mente aqui é que para aplicar esse modelo, nós temos aqui um modelo de projeção. Então, nós precisamos conhecer uma condição inicial desse povoamento. O ideal seria aqui a gente ter, por exemplo, os dados de um inventário florestal. Então, qual é a condição ideal que a gente precisa aqui para esse modelo específico com essas variáveis? Nós vamos precisar da área basal na idade atual para gerar essa produção. Então, poderia perfeitamente chegar num povoamento, em uma idade qualquer, vamos partir do princípio aqui que será os 24 meses. Então, chego nesse povoamento, realizo o inventário florestal e calculo a área basal dessa parcela. Esse é o cenário ideal. E a partir daí eu faço as projeções. Porém, aqui no exemplo, eu vou trabalhar com vocês com a outra situação, onde nós não temos esse inventário aqui para conhecer essa condição inicial. Mas essa condição inicial, ela vai ser estimada, considerando a área basal inicial estimada por essa equação. Então, suponhamos que tem um determinado condições lá de plantios de uma propriedade, que já definiram que a área basal inicial pode ser estimada em função da idade e do valor de índice de sítio, esse modelo linear aqui simples. Então, nós vamos utilizar essa equação, esse coeficiente aqui, montar essa equação para estimar essa área basal inicial. Então, é o primeiro passo aí no ajuste do modelo, nessa projeção. Precisamos conhecer uma condição inicial do povoamento. Então, pessoal, não vou disponibilizar a planilha, então são poucas informações aqui, então vocês podem estar digitando e acompanhando a prática. E vamos ao seguinte, em relação à idade. Nesse caso, pessoal, o nosso modelo foi ajustado com a idade em meses. Então, vamos utilizar aqui idade em meses, mas poderíamos trabalhar perfeitamente com outras unidades de tempo, como, por exemplo, em anos. Então, vou estabelecer as idades aqui, eu vou colocar como horizonte de planejamento de 20 anos, vou colocar aqui pelo menos até os 240 meses, e preciso conhecer essa área basal inicial do povoamento aos 24 meses. Então, essa área basal aos 24 meses, como eu falei, aqui no exemplo, vamos utilizar essa equação. Então, área basal igual ao índice de sítio. Para esse índice de sítio vai ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes a idade mais beta 2 multiplicado pelo índice de sítio. Nesse caso aqui estamos fazendo para o índice de sítio 25, mas poderia ser para qualquer outro valor de índice de sítio. Então, tenho a área basal inicial. Repetitivo mais reforço.
porque aqui poderia ser por outros métodos, como por exemplo de um inventário florestal. Então tenha isso em mente. A partir dessa condição inicial aqui, pessoal, nós vamos projetar essa produção em área basal para as idades futuras. Como que nós vamos fazer essa projeção? Vamos aplicar essa equação aqui, ou seja, a equação substituir o coeficiente 1, coeficiente 2 nesse modelo aqui, vamos obter a equação que vamos estimar essa área basal. Então, já vamos aplicar esse modelo aqui. Então, primeiro cuidado aqui, nosso modelo, a variável dependente ela é transformada com ln, então precisamos começar com exp. Então, exp igual ln de área basal na idade anterior. Então, qual é essa área basal na idade anterior? Essa área basal aqui aos 24 meses, multiplicado por idade 1 dividido por idade 2. Então, multiplicado por idade 1 dividido pela idade 2. Então, 24 dividido por 25, mais coeficiente 1, que é o nosso beta 0. Vamos fixar esse valor de o nosso alfa 0, então vamos fixar esse valor aqui, cifrão antes e depois, multiplicado por 1 menos idade 1, dividido por idade 2, então 24 dividido por 25, mais o nosso coeficiente 2, que é o nosso alfa 1, multiplicado por 1 menos idade 1, dividido por idade 2, multiplicado pelo valor do índice de sítio. Assim nós temos a nossa equação aplicada e geramos essa projeção da idade de 24 para a idade de 25 meses. A partir daqui, pessoal, do 25 para 26, 26 para 27, até o final do período de projeção, simplesmente nós vamos clicar, dar um clique duplo aqui. Então, vamos imaginar que eu não tenha esses valores aqui. Digitei aqui, obtive, clique duplo e geramos essa prognose aqui da produção em área basal para as diferentes idades. Agora nós já temos a área basal e vamos projetar a produção em volume. Então a projeção da produção em volume é feita a partir desse submodelo aqui, onde nós temos esses 4 coeficientes. Então vamos lá. Nesse caso, pessoal, não vamos precisar de uma condição inicial como na área basal. Por quê? Se a gente pega aqui no nosso modelo, nós temos aqui, ó, volume, ln do volume na idade futura igual beta 1 dividido por idade 2, beta 2 vezes sítio, mais beta 3 vezes ln da área basal na idade futura. Então, se a gente observar aqui, todas as variáveis que são temporais, elas estão no mesmo tempo, que é a idade futura. Então, estamos falando aqui tudo do mesmo período de tempo, da mesma linha. Então, simplesmente nós vamos substituir os betas aqui nesse modelo e vamos aplicar. Então, esse volume vai ser igual a XP, porque também variável transformada, que é igual beta 0, que é o nosso C3 aqui, vamos fixar, mais beta 1, que é o nosso C4
C4 aqui, dividido pela idade, mais o nosso beta 2, que é o nosso C5, multiplicado pelo valor de índice local. Então, vamos fixar esse índice local aqui, porque ele é o mesmo. Depois, é o mesmo para todas as idades que eu estou falando. Depois aqui, mais C6, que é o nosso beta 3, fixado também, multiplicado por quem? Por ln da idade, ou ln da área basal. Então, tudo na mesma unidade de tempo. Então, as informações aqui são referentes todas aos 24 meses. Assim, pessoal, nós temos o nosso modelo já aplicado e gerado as estimativas de produção em volume para as idades futuras. Eu tendo essas informações de volume, eu posso obter diversas outras informações aí referentes à produção e, consequentemente, que vai me apoiar nessa tomada de decisões. Nesse caso aqui, eu vou começar com o cálculo do incremento médio e do incremento corrente. Vamos determinar a idade técnica de corte. Então, esse incremento médio a gente já viu que é o quê? A produção dividido pela idade. Clique duplo aqui. Se eu vou observando os valores de incremento médio aqui, ele vem crescendo aqui e vai ser máximo aos 78 meses, que é a minha idade técnica de corte. A partir desse ponto, o incremento corrente passa a ser menor do que o incremento médio. Então, o incremento médio a partir desse ponto tende a reduzir. Então, essa é a nossa idade técnica de corte, que é quando o povoamento tem a sua máxima produtividade. Só lembrando que não necessariamente a idade técnica de corte é aquela que vai proporcionar o maior retorno econômico. O incremento corrente vai ser o quanto a floresta cresceu aqui em uma unidade de tempo. Então, na primeira não calculamos, não tem como. Na segunda aqui, clique duplo e desce até o final. Aqui, pessoal, criei duas colunas auxiliares para ajudar nessa identificação dessa idade técnica de corte. A primeira delas, eu quero identificar aqui qual é essa idade de forma automática aqui no Excel, para que eu não descer aqui e ficar buscando onde é que está o maior ímã, perdendo tempo. Então, eu venho aqui e vou utilizar uma função lógica que vai ser igual a se o valor de E21, quem é E21? É o meu incremento médio. Se ele for igual ao valor máximo desse intervalo aqui de incremento médio, eu quero que ele retorne para mim quem? O valor de idade. Caso contrário, eu quero que ele retorne para mim um valor zero. Poderia ser vazio também. Mas eu quero que retorne para mim. Então, se esse valor aqui ele é igual ao máximo desse intervalo, ele vai retornar idade. Se não, vai ser zero. E ele chegou aqui exatamente aos 78 meses, quando o ímã é máximo, e retornou para mim aqui o valor de 78 meses. Então, se eu alterasse aqui, por exemplo, esse índice de local, só para vocês verem aqui, ele já pega automaticamente aqui para mim que seria aos 75 meses.
Então, pessoal, feito isso, tem uma outra auxiliar aqui que eu coloquei o quê? Para quando ocorrer a idade técnica de corte, ele retornar para mim aqui a produção esperada. Então, coloquei aqui igual a se o valor aqui na coluna G for igual a 0, ele vai manter 0. Se o valor for diferente de 0, é claro, ele vai pegar para mim quem? O valor do volume. E assim, quando eu tenho a idade técnica de corte, ele retornou para mim aqui a produção esperada. Beleza? Então, agora, qual é a minha idade técnica de corte para eu colocar automaticamente nessa célula aqui? Igual a soma dessa coluna, já que todos os valores são zero e apenas um com a idade. Então, vai ser a soma. Qual a produção estimada? Mesmo raciocínio, os demais valores são zero e aqui tem apenas o da idade técnica de corte. Então, ele já busca para mim aqui de forma automática. E aqui eu pedi ainda o incremento em metros cúbicos por hectare ano, que é a medida, quer dizer, uma variável aí muito utilizada para a gente saber a produtividade média dos povoamentos florestais. Então, poderia ser aqui um incremento mensal, mas eu pedi aqui em anos, já que é o mais tradicional quando falamos de valores de imã. Então, simplesmente nós vamos pegar aqui a nossa produção estimada e dividir pela idade em meses, dividido por 12. Aí nós temos esse incremento médio nos valores em ano, na unidade de tempo ano. Então, pessoal, aqui está aplicado o modelo. E se eu deixei tudo linkado aqui, igual eu pedi no exemplo, no exercício aqui para vocês, determinar essa ITC considerando áreas diferentes capacidades produtivas. Eu quero índice de sítio igual a 20. No índice de sítio igual a 20, essa idade técnica de corte vai ocorrer lá aos 102 meses, já que é um povoamento que cresce de forma bem mais lenta. Então, a idade técnica de corte vai demorar mais a ocorrer. No índice sítio igual a 30. Índice sítio igual a 30. Já ocorre de uma forma mais precoce, aos 66 meses. Então, o crescimento é muito mais acelerado. Então, a competição se torna mais cedo ocorre de forma mais cedo nesse povoamento. Então, aqui tem esses gráficos, só mostrando aqui o comportamento da produção ao longo do tempo. Então, um gráfico aqui de regressão, produção, volume, ao longo do tempo. Eu poderia fazer para área basal também, mas fiz aqui apenas para o volume. E aqui um outro gráfico mostrando as curvas de incremento corrente e as curvas de incremento médio. Então, seria interessante que tenha inserido uma legenda aqui. Então, incremento médio e incremento corrente. Então, incremento médio vai da idade de 24 meses, incremento corrente, a primeira idade dela aqui não tem. Deixa eu só colocar aqui e ver o que acontece, que eu não lembro. Senão o gráfico fica partindo, subindo aqui. Então, é questão de visualização aí do gráfico. Então, pessoal, aqui basicamente eu só, como exercício aqui, eu só fixei
esses valores, eu copiei e colei de forma que a gente possa gerar essas estimativas aqui. Então, eu peguei aqui índice CIT igual a 30. Vim aqui, copiei os valores, Ctrl C, colei aqui para o índice CIT igual a 30, igual copiar e colar valores. Copiar e colar valores. A mesma coisa aqui para o índice sítio 25. Vou copiar e colar esses valores aqui também. Colar especial. Opa, colei errado. Copiei errado, na verdade. Então, eu não copiaria ali. Então, isso aqui, Ctrl C. Copiar e colar valores. A mesma coisa para o índice sítio igual a 20. Coloquei esses dados de forma conjunta aqui para mostrar para vocês aqui esse outro gráfico onde a gente tem a produção estimada, projetada para os diferentes índices de local. Então é óbvio que esperamos uma maior produção para índices de locais maiores, ou seja, para locais que temos uma maior capacidade produtiva. Agora vamos partir aqui para a resposta da segunda questão aqui, que seria estimar a produção final e o volume de cortes parciais, desbaste, caso sejam realizados, para diferentes alternativas de manejo, considerando o índice local 25 e durante o horizonte de planejamento de 20 anos. Eu poderia, pessoal, cadê aqui? Utilizar qualquer outro índice local. Só padronizei o exemplo aqui para não ficar muito extenso o vídeo. Vamos fazer isso aqui apenas para o índice de local igual a 25. Então, a primeira alternativa de manejo, que seria um corte aos 20 anos, sem realizar nenhum desbaste. Então, qual seria a nossa produção aos 20 anos sem realizar desbaste? Índice CIT igual a 25. A gente iria descer aqui aos 240 meses, que é 20 anos, e utilizar esse valor aqui. Então, uma situação dessa, claro que isso não é comum de ocorrer na prática, mas ou não é comum, ou pelo menos não deveria, a gente plantasse esse plantio para essa condição e deixasse até os 20 anos sem nenhum desbaste ou corte, a produção no final desse horizonte de planejamento é de 473 metros cúbicos. Aqui a nossa segunda alternativa de manejo, que eu estou falando que corte na ITC, esse índice de sítio aqui, a nossa ITC é estimada aos 78 meses, então eu vou chegar aos 78 meses, vou cortar e logo na sequência reformar esse povoamento. Então, dentro do horizonte de planejamento de 20 anos, nós teremos aqui 3 ciclos, já 240 meses dividido por 78, vai dar 240 dividido por 78, vai dar aqui 3,007. Então, nós temos 3 ciclos. Então, teríamos aqui, aos 78 meses, a gente teria 241 metros cúbicos de madeira. Plantou, colheu, mais 78 meses, mais 241 metros cúbicos.
colheu, plantou novamente mais 241 metros cúbicos. E ainda restaria um tempo aqui, se a gente pegar aqui igual a esse valor menos 3 ciclos completos, e multiplicar isso aqui por 12, deixa eu ver, não, por 12 não, por 240, que é o nosso horizonte de planejamento, a gente teria aqui ainda mais 18 meses. A gente poderia considerar que aos 18 meses que a nossa floresta é apenas um plantio jovem ali que não tem um valor comercial do ponto de vista da produção, ou então poderíamos, ou seja, considerar sem um valor comercial, ou então poderia, por exemplo, chegar aqui e estimar essa produção para os 18 meses, que seria de 7,84. Então vai muito da situação que tiver analisando. Então depende, pode julgar que tem um valor comercial. Se, vamos dizer, se tivesse aqui 30 meses, seria muito mais interessante julgar que tem esse valor comercial, já que é uma produção mais considerável do que apenas 18 meses. Então, só ficar atento a isso aqui, que dependendo do ciclo de corte, dentro desse horizonte de planejamento aqui, a gente pode ter uma produção remanescente aqui no final, de forma mais expressiva ou não, beleza? Então, essa aqui nós temos. Por que é 241 aqui, pessoal? Eu acabei falando, mas não mostrei. A gente pegar aqui aos 78 meses, a nossa produção esperada é 241,74 metros cúbicos, beleza? Então, aqui nós temos essa produção final nessas duas alternativas de manejo. Essa produção final lá no final do horizonte de planejamento. Agora nós vamos trabalhar aqui com as outras duas alternativas, que nós vamos simular a realização de desbastes. Então, vamos pegar o modelo aqui agora e vamos simular esse desbaste. Então, também trabalhando aqui aos 25, com índice CIT igual a 25, e a primeira situação que nós vamos chegar aqui é o quê? Simular um desbaste de 40% da área basal aos 84 meses, que é 7 anos do povoamento, e o segundo aos 14 anos, que eu coloquei aqui, que é 168, aos 14 anos, que é 168 meses. Então, vamos simular esse desbaste. Então, primeiro desbaste, aos 84 meses. Então, o que nós vamos chegar aqui nessa idade aqui de 84 meses. Nós vamos chegar aqui aos 85 meses. Por quê? Aos 84 meses nós vamos ter uma situação antes do desbaste e uma situação depois do desbaste. Então nós vamos chegar aqui aos 84, nesse 85, e vamos colocar novamente aqui um 84. Então, importante a gente estar aqui para que isso funcione, que nós temos aqui o primeiro 24, aqui já é o de cima mais um. Por quê? Qualquer alteração que eu faço aqui agora, ele já muda automaticamente. Então, 85, eu venho aqui e coloco 84. Aqui ele dá sequência, 85, 86 e por aí vai. Então, nessa idade
nós vamos fazer um desbaste que eu mencionei que será de 40% da área basal. Então, vou simplesmente chegar aqui nessa célula e vou alterar o valor de área basal para quem? Se eu vou fazer um desbaste de 40%, vai ter uma área basal remanescente de 60%. Então, vou colocar aqui essa área basal aqui, ela é igual à área basal aos 84 meses, multiplicado por 0,6 e vai me deixar uma área basal remanescente aqui de 11,5 metros quadrados. Precisa alterar na equação aqui do volume? Não, o volume já está aplicado, ele depende aqui da área basal. Então, nesse desbaste, removendo 40% da área basal, qual seria o volume de madeira parcial colhido nesse desbaste? Seria o quê? 259, que é a situação antes desbaste, menos 145, que é a situação pós-desbaste. Então, nós temos aqui que foram colhidos 114 metros cúbicos de madeira. Então, nessa situação aqui, primeiro desbaste aqui, colhido 114 metros cúbicos. E vamos agora para o segundo desbaste. Então, o segundo desbaste vai ser aos 168 meses. 168 meses, então nós vamos pegar aqui antes do desbaste. E aqui depois. Vamos repetir a idade. 168 meses. E vou simular que eu vou remover novamente 40% da área basal. Então, só uma simulação, pessoal. Pode simular outros valores. Então, se eu vou remover 40%, vai sobrar 60%. Então, eu multiplico por 0,6. E aqui, mais uma vez, eu tenho a produção que foi retirada através desse desbaste. Ou seja, eu tinha 308, depois do desbaste sobrou 172. Então, foram colhidos aqui 135,84 metros cúbicos. E lá no final do horizonte de planejamento, qual é a nossa produção no final desse horizonte de planejamento, que é os 240 meses. Então, realizando esse desbaste aqui, lá aos 240 meses, nós temos essa produção esperada aqui de 257,24 metros cúbicos. Vou até copiar esse valor que eu vi que eu tinha colocado um valor contrário aqui. Colar valores. Então, 257,24 metros cúbicos. Então, é o que eu tenho lá aos 240 meses. Se eu for considerar o que eu já removi com desbaste, no final desse horizonte de planejamento aqui, eu terei extraído da área 507 metros cúbicos. 507 metros cúbicos de madeira. Beleza? Então, já simulada essa produção final aqui, considerando
primeira alternativa de desbaste. Agora vamos para a segunda segunda alternativa, que é 2 desbastes de 30% da área basal aos... Na verdade, eu coloquei trocado aqui. Ctrl C, valores. Então nós temos essa alternativa. Agora nós vamos para essa outra alternativa aqui, que é de 30% nas idades técnicas de corte. Então, pessoal, como a gente vai alterar esses valores aqui, eu só copiei esse resultado aqui, Ctrl C, e colei valores aqui. Então, colar especial valores. Acabei ali não copiando e colaria aqui. Isso permitiria aqui, por exemplo, eu gerar essa curva da produção esperada aqui com um manejo sem desbaste e para um manejo com desbaste. Então tem aqui a primeira curva que ela é relacionada, se a gente olhar aqui, essa primeira curva ela é relacionada a essa produção aqui sem desbaste, e a segunda série desse gráfico, esse volume com desbaste. Então a gente vê essa visualização gráfica aqui. Aqui no início eu também tenho esse gráfico, tanto do incremento médio quanto do desbaste, que é bom que a gente, quando vai simulando os desbastes aqui, a gente já vai vendo graficamente. Então vamos supor que a partir daqui eu vou eliminar o desbaste, seja só um desbaste. Eu tenho aqui esse comportamento. Esse gráfico do incremento médio do ICA, ele ficou zoado. Realmente, mas por que ele fica zoado? Porque tem esse valor aqui que está muito discrepante. Então, se eu apago esse valor aqui, esse gráfico ele já retornou ao seu normal aqui. Beleza? Então vamos para a última simulação de desbaste. Então vou colocar para dar um clique duplo aqui para ele remover aqui todos os desbastes que a gente já tinha feito anteriormente. E vamos fazer o próximo desbaste. Então falei que esse é aos 30 meses na idade técnica de corte com remoção de 30% da área basal. Idade técnica de corte aos 78 meses. Então vou chegar aqui aos 78 meses. Aos 78 meses eu tenho esse volume. Vou repetir então aqui a minha idade. 78. Que eu tenho aqui então a situação de antes do desbaste e pós-desbaste. E o desbaste que eu vou realizar vai ser quanto? 30% da área basal. Então vai sobrar quanto? 70% da área basal na idade anterior, que é igual a esse valor aqui vezes 0,7.
0,7, que vai dar igual a 12,7. E a produção final, a produção que nós tínhamos aqui do volume do desbastes é igual a 241, que é antes do desbaste, menos 161. Então, um desbaste aqui de 80,62 metros cúbicos. Então, pessoal, como vocês viram, o Gael fez uma participação especial aqui na aula. Então, interessado em participar aqui também, interagir. E vamos, pessoal, para o segundo desbaste, que quando vai ser o segundo desbaste? Eu não coloquei aqui de forma automática para encontrar essa idade, mas nada impede que vocês possam tentar uma alternativa para fazer isso aí. Mas vamos lá no máximo IMA, depois do desbaste. Então, nosso IMA aqui, ele vem aumentando aqui, 15,99, então 16. Deixa eu ver aqui, ó. O ideal é buscar automatizar ali, que já fica mais prático. Então, já passei aqui muito. Então, 19, 20. Aqui, ó. Então, a partir daqui o valor do incremento corrente, ele é menor. Então, vai ser nessa idade. Se a gente arredondar aqui para mais casas decimais, a gente vai ver que o máximo IMA aqui é aos 109 meses, isso após o desbaste. Então, vamos fazer esse desbaste aqui segundo aos 109 meses. Então, repito a idade e também vou remover o valor de 30%. Então, vai restar 70%. Vou multiplicar por 0,7, que é igual a... Eu vou obter aqui, retirar aqui uma produção parcial de 80,5 metros cúbicos. Então, só reforçando aqui, essa foi 80, basicamente. Essa outra aqui também 80, que vai estar naquela tabela auxiliar que eu mostro para vocês. E a produção final, aos 240 meses, 345 metros cúbicos. Então, nós temos aqui a produção final, o volume de madeira do primeiro desbaste, mais o volume de madeira do segundo desbaste, totalizando aqui 505 metros cúbicos. Mais uma vez, pessoal, que às vezes a gente fala, eu quero simular outra alternativa de desbaste, eu copiei esses valores aqui, Ctrl C, e vou colar valores aqui. Quando colo esses valores aqui, eu tenho esses dados. E aqui eu só fiz um novo gráfico aqui, considerando lá a situação sem desbaste, e aqui a série com desbaste, para vocês verem essa diferença gráfica aqui das duas alternativas de manejo, beleza? Para finalizar, vamos só observar esse aqui, mostrando para vocês aqui esse volume total extraído da área, considerando essas 4 alternativas de manejo. Como esperado, a maior produção, em termos aí de volume, quando a gente
chegou na idade técnica de corte, a gente vai lá, reforma o povoamento, ou seja, a gente está potencializando ali o quê? Sempre que nós temos o máximo ímã, realizamos a interferência, então era esperado aqui a máxima produção. Essa outra situação, sem desbaste, sem cortes parciais. Ou seja, então, depois de uma certa idade, alta competição, árvores cresceram um pouco, então, reduziram o crescimento, então, esperamos aqui menor produtividade. E aqui nessas outras, nós temos aqui a simulação de 2 desbastes que deram valores bem próximos. Aí é um ponto importante aqui que, por exemplo, um ponto importante, qual é a situação mais viável aqui do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, a gente não sabe porque a gente não fez nenhuma análise econômica. Mas a gente poderia perfeitamente fazer uma análise econômica aqui, quando inserimos aí os custos e os valores possíveis valores de receita para cada uma dessas alternativas de manejo e verificar qual destas que lá no final do horizonte de planejamento de 20 anos retornaria um maior VPL ou qualquer outro indicador econômico. Aqui, apesar da gente ter a maior produção aqui a maior produção nessa produção final nessa idade, não necessariamente aonde nós temos um maior valor agregado. Por quê? Vamos imaginar aqui que realizamos desbaste, damos condições para as árvores crescerem. Então, temos ali árvores de melhor qualidade, maior valor agregado. Então, cabe perfeitamente uma análise econômica aqui para decidir qual a melhor alternativa de manejo. O que busquei nessa prática aqui foi simplesmente o quê? A gente aplicar o modelo de Clutter para gerar essas informações de produção. A partir dessas informações, várias outras análises podem ser feitas e assim facilitar a tomada de decisões sobre a melhor estratégia de manejo para um povoamento. Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido a abordagem, que tenha gostado dessa aplicação prática do modelo de Clutter. E como falei para vocês, o foco dessa aula aqui já foi simplesmente aplicar o modelo ajustado. Então, já parti do princípio aqui que todos já sabem ajustar esse modelo, que tema de aulas anteriores. Então, é isso. Até a próxima aula.